Tem hora que a gente tem que contar até 10 e esperar. Paciência. E em todo momento a gente tem que ter, nem que for uma gotinha de fé, que tudo vai dar certo. Amém? 1 Samuel capítulo 17, verso 45. Calma, paciência e fé. Deus já está falando nessa noite, nessa manhã. Amém? Deus já está falando desde o começo do culto, né? Quando Ele pediu para ter, esperar. Eu gosto quando Deus faz esses negócios, né, Bia? Já no louvor, já na ministração maravilhosa que Deus te usou, né? É sinal que Deus vai tratar hoje. Deus, Ele vai mexer algumas pedras, Deus vai mexer algumas situações, mas Ele vai tratar. Capítulo 17 de 1 Samuel, o verso é o 45, está escrito: Davi, porém, disse ao gigante filisteu, dizendo: Tu vens a mim com espada, vem com lança, vem com escudo, porém eu venho contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo, fala hoje, fala para o seu problema agora que você está passando. Hoje mesmo situação, hoje mesmo gigante, hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos e eu ferir-te-ei, tirarei sua cabeça e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje. Mesmo as aves do céu, as feras da terra e toda a terra saberá que há Deus em Israel, e saberá toda esta congregação, aleluia, e saberá toda essa igreja, e saberá todo esse bairro, e saberá toda essa cidade, aleluia, glória a Deus, que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra. Você está lutando guerra que não é sua, viu, irmão? E a guerra é dele. Você está brigando contra o vento, você está dando tapa e murro e esbofeteando algo que você nem sabe o que é, não é sua. E todos saberá que o Senhor é Deus, e Ele vos entregará na nossa mão. Amém? Pode ser. Esse texto é muito conhecido, marca uma passagem épica da história de Israel. É a grande batalha. E foi uma grande batalha que não se deu através de exércitos formados, carros cavaleiros aparelhados, lanças, flechas, escudos e espadas. Essa batalha não se deu nesse jeito. Essa batalha ficou conhecida como a maior batalha de todos os tempos do povo de Israel, da nação de Israel. Essa batalha é lembrada, e ela está na Bíblia até hoje, como sendo uma batalha muito maior que a batalha de quando, em 1947, Israel se tornou Estado novamente, país, nação novamente. A ONU devolveu para Israel a condição de Estado e nação. Até então era um povo peregrino que andava pelo mundo, e a nação árabe, havia tomado toda aquela região. Israel não tinha um palmo de terra mais, porque lá nos anos 70 depois de Cristo, lembra? E não ficará pedra sobre pedra, e verdadeiramente César mandou destruir Jerusalém, o templo e tudo, e houve a diáspora. O que é diáspora? A dispersão do povo por todo o mundo. De lá, do ano 70 até 1947,
Israel não tinha um palmo de terra. A Palestina, né, tinha mudado de nome, não era mais Israel, agora era Palestina, não pertencia mais aos judeus. Houve a devolução em 1947. Oswaldo Aranha inclusive foi o voto Minerva brasileiro, e ele deu o voto a favor de Israel. Israel voltou a ser país. Dia seguinte, 6 nações se levantavam contra Israel, atacando em todas as fronteiras, pelo mar, pelo grande mar, mar Mediterrâneo, pelas fronteiras do Egito, pela fronteira de Damasco, da Síria, e pela fronteira da Jordânia. Israel venceu todas essas fronteiras, porque a mão do Senhor estava com ele. Na Guerra dos 6 Dias, na década de 60, aconteceu a mesma coisa, só que já não eram 6 países, eram 12. Invadiram todas as fronteiras de Israel, Israel lutando, guerreando em todas as fronteiras contra 12 países. Israel venceu. Alguma coisa tem nesse país. Além de vencer, ela avançou. Aí entra Gaza na história, entra as colinas de Golã, entra um monte de coisa. Amém? Mas essas 2 batalhas foram batalhas tremendas. Elas não são lembradas com tanto temor como foi essa batalha do capítulo 17. Essa batalha ficou conhecida como a maior batalha de todos os tempos da nação de Israel, que se deu através de um menino com a sua funda, equipado com um alforje e tendo ali dentro algumas pedrinhas. Contra quem, pastor? Contra um campeão de guerra, um homem quase 3 metros de altura, um homem aparelhado com a sua lança que você não consegue levantar, um escudo enorme, um capacete enorme, couraça, uma espada enorme, contra o menino. Está aí a diferença. Nós vimos batalhas sangrentas na história da humanidade, aonde países se endividaram por causa dessas guerras e chegaram à beira de um colapso, de miséria, um colapso econômico, porque gastaram todos os seus recursos de todos os ministérios em guerra. Mas qual foi o custo financeiro aqui da maior batalha que Israel já enfrentou? Praticamente nenhum, porque Deus pelejou nessa batalha, aonde ele diz: porque do Senhor é a guerra. Ou seja, guerra sem Deus, você gasta, você se arrebenta, pessoas morrem, tem coisas na sua vida que você está lutando sem Deus, você só vai ter prejuízo. Mas as guerras que são do Senhor não são suas, deixa o Senhor guerrear. Um menino, olha o campo de batalha. Um menino, um Deus, um desejo no coração desse menino em honrar esse Deus, a esse Deus a quem tu tem afrontado. Ele deixa bem claro para a vítima. Eu acho engraçado, o Davi, ele chega e fala assim: hoje você será vítima. O Golias olha para ele: como que é? Pirralho. Hoje você será vítima. Vou te matar, vou moer você, gigante. Como que é, moleque? Tem mais, esqueci um detalhezinho que é importante você saber. Além de te derrubar, eu ainda vou cortar a sua cabeça. Como que? Com estilingue? A guerra é do Senhor. Amém? Olha para o teu irmão e fala assim: a guerra é do Senhor, irmão, não é sua. Você está lutando, você está cansando, você está perdendo tempo. Amém? Um menino, um Deus, um desejo desse menino em honrar esse Deus, uma fé. Isto foram as ferramentas necessárias para que o impossível, aos olhos dos homens, o improvável acontecesse. Por quê? Era um menino, 17 anos. Esse guri não tinha nenhuma habilidade no manejo de espadas, nada. Ele era um pastor.
Ele cuidava de ovelhas do seu pai, tinha só 17 anos, nem na batalha podia estar. É menino ainda, só após os 20 anos que você poderia se alistar ao exército. Seus irmãos estão todos lá na guerra, ele não. E outra coisa, crianças hoje, o caçula, ele é animado, porque os mais velhos já cresceram, tudo, aí vem o raspinha do tacho, que é cuidado pelos irmãos, é paparicado pela mãe, pelo pai, porque é o caçula. Amém? É o caçula. Naquela época, o paparicado era o primogênito, já levava 50% de tolerância. O prato mais bonito era dele, a comida melhor era do primogênito, porque é ele que vai substituir o pai. Aí vem o segundo, e vem o terceiro, e vem o quarto. Davi era o oitavo. Imagina o que sobrava na panela para o Davi. Se os meninos, se os grandes, se os guerreiros estão comendo peito, né, coxa de frango e por aí vai, o que sobrava para o coitado Davi? Acho que nem o pescoço e nem o pé. Então, as suas atribuições do caçula, ser caçula naquela época não era legal não. Ser caçula hoje é legal, né? Ser caçula hoje é bacana, porque a gente enche ele, né, de coisas. Está dando risada, né, Zé? Vou te falar, né? É gostoso, tem tudo, beleza, né? Os pais já erraram em algumas coisas ali com os mais velhos, já quer, né? Carrega um sentimento de culpa, consciência pesada, porque pegou pesado com os mais velhos. Quando chega o caçula, o que faz? Dá tudo para a criança. Naquela época não, tudo ia pro primogênito. O que o caçula fazia? Quais eram as atribuições do caçula? As mais rasas da casa: buscar água para pôr no pote, cuidar de bicho, é galinha, é pato, é ovelha, cuidar dos bichos, levar marmita para os seus irmãos na roça, no trabalho, na guerra. Davi era quase invisível dentro de casa. Presta atenção, o que Deus está falando hoje aqui. Davi era quase, praticamente invisível dentro de casa. E eu pergunto nessa noite, nessa manhã: você já se sentiu invisível dentro da sua casa? Já te trataram com indiferença dentro da sua casa? Você já se sentiu invisível dentro do seu trabalho, quando você não é reconhecido? Dentro da sua própria família? Sabe aquela reunião de família que teve e você não foi chamado? Uma festa, você não foi convidado? Dentro da família. Um banquete com o profeta e você fica fora? É o que aconteceu com Davi. Quando foram ungir, o Samuel chegou lá: eu vim ungir um menino aqui, um próximo rei. Estão todos aqui, 7, fez a fila, parecia uma passarela de desfile. Abinadad, né? E por aí vai, todos eles, Samar, todos eles desfilaram. Peraí, e o Davi? O Davi está cuidando de bicho. Você sabe um lugar onde você não é considerado, um lugar onde você não é admirado, um lugar onde você não é elogiado, um lugar onde você não é contado? Você já passou por isso? Você passa por isso? Meu irmão, se você já passou por isso, então essa mensagem é para você. Se você já passou por isso, então a sua vida parece muito com a vida do menino dos pastos de Belém. Amém? E eu quero encorajar você nessa manhã, dizendo que é de pessoas assim, que não são reconhecidas por homens. Porque você já percebeu que todos aqueles que são reconhecidos por homens são aqueles que não são reconhecidos no primeiro plano por Deus? Você sabe por que o coração do homem é enganoso? O homem, ele analisa o estereótipo, a força, a capacidade, o intelecto, formação acadêmica e por aí vai. Deus, ele analisa o quê? Coração, a alma.
a simplicidade. Então eu quero dizer para você o seguinte, que é de pessoas assim que Deus precisa, aqui na terra, para fazer algo diferente acontecer. Davi, dentro de casa, ele era necessário para certas ocasiões, porém desnecessário aparecer. Sim ou não? No dia lá do desfile dos irmãos lá, e aí, cadê o Davi? Não, ele não precisa aparecer. Quem fez isso com Davi? O pai dele. Não foram os irmãos que colocaram ele no pasto e omitiram Davi da presença de Samuel. Foi o próprio pai. Davi era necessário em certos momentos, na hora de buscar água, na hora de lavar os pés dos outros, na hora de cuidar de bicho, na hora de limpar a casa, na hora de consertar a cerca, na hora de fazer, na hora... Mas, acabou? Então fica lá no fundo agora. Agora você fica lá no canto. Fica lá no quarto agora, enquanto eu converso. Olha, não participa dessa conversa não, porque essa conversa é uma conversa inteligente. Quem é você para dar opinião? Da onde você tirou isso? Que mundo você está? Você já ouviu coisas assim? Ah, você está atrasado, pai. Você está ultrapassado. O mundo hoje é outra coisa. Filho, atualiza meu celular. A pessoa olha para você e olha com desdém, porque você não sabe atualizar o celular. Você é invisível. Se é necessário em certas ocasiões, em outras é bom deixar o pai, é bom deixar a mãe não sabe falar direito, é bom deixar a mãe lá no fundo. Eu vou reunir meus amigos aqui, é bom eles não participar, porque eles têm uns papos estranhos, fica repetindo as mesmas coisas, contando aquelas histórias. Você já ouviu o termo piada de pai? Ou é só lá em casa? Não é piada de pai, essa piada eu acabei de inventar. Como pode ser de pai? Essa piada é nova, é lançamento. Não é piada de pai, mas veio do pai. Qualquer um que esteja na mídia, esteja explodindo, esteja bombando por aí, contar a mesma coisa, vai achar que está risada, vai rolar no chão. Mas a mãe, não. Deus está falando aqui nessa manhã, gente. Amém? É necessário aqui, desnecessário lá na frente. É necessário ali, é desnecessário no altar. É necessário aqui, para limpar, para ajustar, para deixar, mas é desnecessário na reunião e na apresentação. Davi, eu já fiz essa analogia numa outra mensagem que eu preguei. Davi era como se fosse o rodo que a gente usa, a vassoura que a gente usa, o pano de chão que a gente usa para deixar a casa lustrosa, deixar a casa lustrada, bonita. Terminou, você coloca ele na sua parede da sala, no lugar mais alto de destaque, você coloca o rodo ali. O pano de chão sujo de Deus, você coloca ele depois que você terminou de usar lá na sala, em cima da televisão em destaque. Onde você coloca o pano de chão? Lá no fundo, porque ele não pode aparecer. Mas ele foi necessário? Ele foi necessário. Então Davi era como se fosse o pano de chão. Cuidado, de repente é você que está usando pessoas como pano de chão. Necessário para deixar tudo em ordem, mas desnecessário na hora da apresentação. Quem está entendendo, diga amém. Quem está preocupado, diga aleluia. Somos úteis, porém, se possível, invisíveis. Essa. E eu perguntar aqui, eu sei que você constrangido talvez não vai levantar a mão, mas se eu perguntar aqui se alguém aqui já foi ou é
um pano de chão, tenho certeza que tem pessoas aqui que vão dizer: eu sou esse cara aí, eu sou essa mulher. A grande diferença na vida desse menino, que se tornou um homem, sabe que esse menino, esse pano de chão, ele vai se tornar um homem daqui a algum tempo, ele vai se tornar uma lenda. Você sabe que o cara se tornar uma lenda, tá? Até os dias de hoje, como homem, como rei e como guerreiro, mas ele foi um pano de chão. Ele foi desnecessário, ele foi invisível. Mas tem um detalhe aqui. Ele disse: essa guerra não é minha, eu vou lutar, não só contra esse gigante, mas eu vou lutar contra todas as situações que quiser me colocar lá no fundo como invisível. Então ele vai se tornar uma lenda, como guerreiro, como rei, esse que um dia. E por que, pastor? Porque esse homem, ele acreditava no que ele pregava. E aqui entra um outro tópico da minha mensagem. Por que ele vai se tornar uma lenda como rei e como guerreiro? Porque ele acreditava no que ele pregava. Hoje mesmo, aconteceu no mesmo dia que ele derrubou o gigante? Aconteceu, hoje. Eu vou te derrubar. Ele derrubou o gigante? Derrubou. Ele cortou a cabeça do grandão lá? Cortou. Hoje mesmo. Porque o Senhor é Deus, e é o Deus da guerra, e é Ele que faz. E aconteceu, ou seja, ele acreditava no que ele pregava. Ele tinha certeza daquilo que ele estava falando. Quer fazer a diferença? Ter sucesso? Acredite naquilo que você prega. Não aquilo que você fala, mas aquilo que você prega. Porque a pregação, ela vem o quê? Ela vem de uma convicção que a gente tem. Eu estou pregando, eu estou convicto daquilo que eu estou ministrando. Então, se eu acredito naquilo que eu prego, meu irmão, é o que vai fazer a diferença em ter sucesso ou não. Não use aquilo que você prega como fachada apenas para dizer quem você é, sendo que você não é. Davi, ele coloca à prova o quê? A sua fé em Deus. E ele vai colocar a sua fé em Deus à prova todas as situações que ele vai enfrentar daqui para frente. Então a pregação dele não era uma mentira, não era um blefe, era uma verdade. Davi, ele vai ter a cabeça de Golias, como seu maior troféu, depois que Davi já tinha matado um leão e um urso. Ele acreditava no que ele fazia. O Saul falou: não, você não pode, você é um moleque, você é um menino, rapaz. Quando você vai enfrentar um cara desse, o cara é campeão de guerra. O seu Saul, fica mais calmo. Eu já matei esse menino que o senhor está vendo aqui, o ano passado. Eu matei um leão. O ano retrasado, eu já tinha matado um urso. Por quê? Porque Deus é comigo. Você já matou leão e urso esse ano, filho? Está faltando derrubar mais um Golias? Confie em Deus, porque a guerra não é sua, a guerra é do Eterno. Isso mostra que alguém mais poderoso que ele já o guardava em suas vitórias. A fidelidade de Davi foi colocada à prova quando ele teve oportunidade, muitas vezes, de matar o rei Saul. Saul estava procurando ele já há muitos anos para o matar. Ele teve por 2 vezes a oportunidade de encerrar o assunto. Então, mas ele preferiu poupar, porque ele dizia: longe de mim tirar a vida de um ungido de Deus. Davi foi um vitorioso, meu irmão, porque ele era humilde, e humilde o suficiente para aceitar, para admitir seus pecados, e se humilhar. Dá uma olhada nos Salmos, e se humilhar diante do Senhor, sendo rei. Quando Davi recebeu a unção de Samuel derramada pelo chifre de carneiro sobre a cabeça dele,
Davi, sabe o que ele fez? Ele voltou para os pastos. 20 e tantos anos antes, quando Saul recebeu o mesmo azeite, porém num vaso e não num chifre de carneiro, porque o vaso quem faz é a vontade do homem, mas o chifre de carneiro vem de um animal, e quem faz é a vontade de Deus. Quem está entendendo? Diga amém. Está entendendo o manto aqui? Aleluia. Um foi pela vontade dos homens, é vaso de barro, derrama na cabeça do rei. Então, outro não, é um chifre de carneiro. Olha, Samuel, levanta, enche o chifre de carneiro e vai, porque eu já escolhi um rei para Israel. Quem disse isso? Foi Deus. Povo gritando: Samuel, nós queremos um rei, Samuel, nós queremos um rei. Samuel fala assim: o que eu faço? Derrama o óleo na cabeça do homem lá. Então pega um vaso de barro feito pelas mãos do homem e derrama na cabeça de Saul. Quem foi Saul e quem foi Davi? Derramou. Recebe a unção de Samuel. Sabe o que Davi faz? Volta para os pastos para cuidar de ovelha. Cara, foi ungido rei. Ele volta para os pastos para esperar o tempo de Deus. Com o vaso de barro, derramou na cabeça de Saul há 20 e tantos anos atrás. Ele já pega e já senta no trono para ser rei. A diferença da humildade e da soberba. Davi continuou a pastorear ovelhas, continuou a levar marmitas para o seu irmão, continuou buscando água na fonte para casa, porque ele tinha que esperar. A unção não subiu a cabeça de Davi, pelo contrário, assentou no seu coração, e por isso Davi esperou. E a gente está falando desde o começo, gente. Davi esperou e prosperou. Por quê? Esperou. A grande dificuldade hoje, como eu disse no começo do culto, é esperar. Estamos com pressa de tudo. Tudo isso tem roubado a chance da gente conseguir muita coisa da parte do Senhor, porque a gente atropela. Então, por favor, calma, paciência e fé. Veja seu melhor momento. Davi sempre passou por dificuldades, situações, mas era o melhor momento, então é esperar. Davi, quando fugia de Saul, um dia ele está refugiado numa caverna chamada Caverna de Adulão. E Davi, ele tem certeza que Davi orava, porque sozinho você não consegue fazer muita coisa, mesmo que Deus esteja te ajudando. Já derrubou gigante, mas a solidão é complicada. E Davi então ele pedia para o Senhor: ô Senhor, me manda. Eu quero ter um exército, quero ter gente, quero ter pessoas, quero poder entrar e sair sem medo, né? Quero ter pessoas. Aí um dia chega lá, 400 homens. Aí eu fico pensando, eu gosto de imaginar já Davi. Então, a hora que vê aqueles 400 homens, o escudeiro dele chega e fala: Davi, chegou 400 homens aí, a sua oração foi ouvida, Deus operou na sua vida, Davi. 400 já dá para começar a fazer um estrago. Aí eu fico pensando, Davi se ajoelhando, levantando as mãos para o céu e glorificando a Deus: obrigado, Senhor, porque eu tenho certeza que o Senhor me mandou os melhores. Eu tenho certeza que o Senhor mandou os cadetes do exército de Israel para mim. A hora que ele sai lá fora, o escudeiro falou: não foi isso não. Chegou para você, eu estava fazendo a ficha dos caras. Primeiro, endividados, angustiados, amargurados, em aperto, né? Amargurados de espírito. Davi olha para o céu e fala: já aconteceu isso? Você está precisando de ajuda e vem pessoas pedindo ajuda para você? Já aconteceu isso com você? Você está ali desesperado, clamando e orando, jejum, oração. Você fala: agora apareceu, né? Na hora que apareceu é problema para você resolver, ajudar e socorrer. A vida do crente é assim. A vida do crente é a vida de Davi, o pano de chão. Esses que Deus vai usar para transformar vidas. Calma, Davi. Davi teve calma.
Davi foi paciente, Davi teve fé. Davi vai transformar esses homens em aperto, endividados, amargurados em espíritos, em força poderosa, exército poderoso. Nos valentes de Davi, que são citados lá em Crônicas, a partir do capítulo 23. Como ele vai fazer isso com aqueles homens, aquele bagaço de gente, com aquele monte de desviados? Filho, o fácil até o povo faz. Se fossem os melhores, teriam se desviados. Esses não, já chegaram desviados. Eles já chegaram quebrados. Através do que? Calma, paciência. E aqui vem uma mensagem muito forte para o meu coração e para o seu. Transforme aquilo que parece que está sem jeito, aquilo que não tem mais jeito, aquilo que parece que, Senhor, estava esperando uma coisa, o Senhor mandou outra. Transforme. Deus te deu o poder de transformação das coisas. O Senhor falou assim: olha, se você crer, vocês vão conseguir fazer obras até maiores que eu fiz aí na terra. Transforme a igreja, situações da igreja, transforme a sua casa, as situações na sua casa, que é para serem transformadas. Seu trabalho, seja um agente transformador lá no seu trabalho. Ninguém vem pronto, meu irmão, ninguém está pronto, todos precisam ser preparados, melhorados. Jesus, ele pega ali alguns pescadores, cobrador de imposto, agricultor, pega um povo que não tem nada a ver, e ele transforma em 12 apóstolos. Transforma. Tanto é que o primeiro milagre do Senhor foi transformação. Água virou vinho bom. Pescador que não pegava nada virou apóstolo bom. Cobrador de imposto virou pregador bom. Agricultor fraco, ele transformou em evangelista bom, escritor bom dos evangelhos. Ninguém vem. Só que tem coisas na nossa vida que quando a gente ora, parece que ao invés de melhorar, piora. Davi é que ele pede um exército preparado para Deus, e Deus manda um bando de desajustados. Mas a guerra não é sua, a guerra é do Senhor. Se na sua vida parece que algumas coisas estão fora do eixo, na sua vida parece que as coisas estão indo na contramão depois que você orou, Deus manda te dizer: calma, paciência e fé. Continue orando. Deus está preparando, Deus está trabalhando, Deus está trazendo, Deus está fazendo. A diferença entre o jovem Davi e o rei dele, o rei Saul, era a presença de Deus. Olha que legal isso aqui. Eu gosto quando estou trabalhando a mensagem, Deus vai falando. A grande diferença entre esse menino, esse jovem Davi, e aquele rei Saul, era a presença de Deus. Deus estava no pequeno, Deus estava no humilde, Deus não estava no soberbo. A diferença entre um e o outro era a obediência a Deus. A diferença entre um e o outro era a fé em Deus. Enquanto Davi procurava em Deus uma solução, Saul procurava numa macumbeira, numa pitonisa, a solução. Enquanto Davi nutria respeito, temor, a unção de Deus sobre o rei Saul, onde ele teve a oportunidade de matar por várias vezes, Saul desrespeitava a unção que estava sobre a vida de Davi e o tentava destruir. Quando nós agimos assim, na verdade nós estamos agindo contra Deus, meu irmão. Muitas vezes a vida emperra em alguns aspectos porque nós agimos como Saul, com soberba, com ódio, com amargura, de forma ansiosa, angustiada, amargurada, revoltada e sem pedir permissão a Deus. Davi, ele simplificou a vida dele dizendo: a guerra é do Senhor, minha vida é do Senhor, e ele teve intimidade com o Senhor.
O dia que Davi quis sofisticar e sair um pouquinho desse plano de Deus, o Davi caiu. Capítulo 11 de 2 Samuel. O dia que ele quis, no ano em que os reis saíam para a guerra, era para Davi sair, ele ficou no palácio e ficou vendo coisa errada, saiu da vontade do Senhor, caiu. E Davi esperou o tempo certo. Davi teve calma para situações difíceis, mas sobretudo Davi sempre buscou uma saída em Deus. E agora eu quero perguntar para você: como está a sua vida hoje? Você tem buscado em Deus? Seu comportamento está mais parecido com o Davi ou com o comportamento de Saul? E Deus nos convida hoje a acreditar no sobrenatural de Deus. Era grande o homem, era 3 metros, o menino era pequeno, mas Deus venceu aquela batalha por Davi. E o Senhor, Ele nos convida hoje a depender única e exclusivamente dEle. Hoje existe, querido, em nome do Senhor Jesus, receba essa palavra, existe uma unção sobre a sua vida. Não a despreze. Não a despreze. Saul desprezou. No dia que você aceitou a Cristo como seu Salvador, você se tornou um ungido do Senhor. Existem muitos Golias, ursos e leões que precisamos derrubar todos os dias na nossa vida, mas nós não vamos conseguir fazer nada, meu irmão, através da nossa inteligência e a nossa capacidade apenas. Nós precisamos de Deus. Saul, depois que se rebelou contra Deus e contra o ungido de Deus, ele acumulou daí para frente. É interessante a história, mostra a história de Israel, a história de Saul, as vitórias. O dia que ele se rebelou contra o ungido do Senhor, ele começou a acumular derrotas e fracassos. Está na Bíblia, cronológico. Você percebe que daí para frente a vida do cara emperra. Daí para frente ele se torna um atormentado. Daí para frente toda a decisão dele é errada. Daí para frente é fracasso atrás de fracasso, porque ele mexeu no ungido do Senhor. Amém? Depois que Davi recebeu a unção e abraçou seu chamado, ele foi acumulando uma história de vitórias, se tornou um vitorioso. E hoje eu convido você a ter calma, paciência e fé. O que o inimigo quer é que você se desespere e comece a atropelar tudo, como Saul atropelou. O inimigo quer te intimidar. Chega na sua casa o oficial de justiça, chega na sua casa a cobrança, chega na sua casa, você lá no seu trabalho já começa a rádio peão falar das dispensas que vai haver, chega lá as questões a respeito de redução, chega lá alguma dor que você está sentindo, algum sintoma que você está sentindo, o inimigo já começa a soprar no teu ouvido, dizendo é câncer, e olha lá, você já não é metástase, O inimigo gosta de fazer isso. O inimigo quer te intimidar com palavras, ele quer te pôr lá no chão. O Davi que não se intimidou com as palavras do gigante, não. Ah, meu irmão, hoje eu vou te moer. Não foi assim, né? Ele falou, hoje eu vou te moer. O cara era grande. Vou quebrar você, vou matar você. Então o inimigo, ele quer te intimidar. Ele quer tirar sua paz. Tem gente que não dorme, porque um inimigo lá atrás plantou uma semente para tirar a paz, a confiança em Deus. O inimigo quer que você tenha medo. O inimigo quer que você tenha medo. Ah, pastor, mas eu tenho medo às vezes. Põe a corujinha lá. Olha o que essa corujinha está fazendo. Se der medo, finge que tem coragem e vai com medo mesmo. Se der medo, finge que tem coragem, arregaça as mangas e vai com medo mesmo. Mas eu vou no nome do Senhor Jesus, porque do Senhor é a guerra. A principal arma do inimigo é a intimidação. Fala, é um cachorro latindo.
Mas a Bíblia diz, lá em Provérbios: se tu te mostrares fraco no dia da angústia, sua força é pequena. Presta atenção nisso. Se tu te mostrares, corujinha, se tu te mostrares fraco no dia da angústia, começar a tremer, começar, ah meu Deus, a sua força é pequena. Finge que tem coragem, a sua força é grande. Pelo menos vão entender que sua força é grande, vão achar que você tem força. Se tu fadigas com aqueles que vêm a pé, como será com aqueles que vêm a cavalo? Tem lutas que dá para você resolver tete a tete porque estão a pé, mas quando vier as lutas, e é Jeremias dizendo isso, nós temos que confiar no Senhor, porque a guerra é do o inimigo quer que você tenha medo, ele quer te intimidar. Davi disse: você não me intimida, pois eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia. Meu irmão, você aqui na terra, você é um representante de Deus. A Bíblia diz que nós somos embaixadores do reino. Não envergonhe o reino, amém? Não envergonhe a pátria maior que é os céus. Você é crente e está passando por isso? Pô, mas eu confio no Senhor. Aí você comete alguns vacilos igual Saul, mas você é crente, faz isso? Você é crente e reclama? Você é crente e murmura? Você é crente e blasfema? Você é crente e fala palavrão? Você é crente e explode? Você é crente e agride? Você é crente e bebe? Você é crente e faz isso? Você é crente e faz aquilo? Isso o mundo faz já, cara. Você não é crente. Cadê? Eu que sou um representante, eu que sou embaixador do reino aqui na terra. Há coisas, meu irmão, só para encerrar, há coisas que podem mudar na sua vida no estalar de dedos de Deus. Há coisas que podem mudar na sua vida no estalar de dedos de Deus. Confie que o Senhor pode mudar tudo de uma hora para outra. Davi saiu de casa naquele dia, naquela manhã, para levar marmita para os seus irmãos. Vai levar queijo, vai levar isso, tal. Ele falou: papai, estava tudo bem naquela manhã na vida de Davi. Vidinha seguia o rumo, a mesmice, devagar, sempre. Como que Davi volta aquele dia para casa? Não era mais como entregador de marmita, não. Estalar de dedo de Deus na vida daquele menino fez com que ele voltasse para casa como matador de gigantes, coisa que há 40 dias um exército todo não conseguia. Aquele menino fez, confiando no Eterno. Eu e você não imaginava que tanta coisa no estalar de dedos Deus pudesse mudar na nossa vida. Talvez você hoje está enfrentando gigantes maiores que você, seu trabalho, seu casamento, sua família, suas finanças. Mas creia que esses gigantes só poderão cair e você ser uma pessoa feliz mediante a calma, a paciência e a fé em Deus. O espírito que se apoderou de Davi é o mesmo espírito que se apoderou de você quando você entregou sua vida a Cristo. Você não imaginava e você não imagina a força poderosa que você carrega, meu irmão. Você não imagina o poder que habita dentro de você. Jesus disse que maior é aquele que habita em nós. Amém, amados? Dentro de nós não há uma pessoa apenas, uma força isolada que luta por nós. Não. Dentro de nós existe um reino. Quando uma pessoa sai para a batalha, olha que lindo isso aqui que Deus falou comigo. É uma pessoa saindo para a batalha. Agora, quando um reino sai para a batalha, ninguém pode te destruir. E esse reino habita dentro de vós. Só que nós não sabemos fazer uso desse reino. A gente não sabe. O reino que está dentro de vós é capaz, através de você, derrotar todo e qualquer inimigo.
E Jesus hoje te convida a fazer parte do reconhecimento desse reino e deixar com que o Espírito Santo que habita em você conduza suas ações e movimento. Por isso, calma, paciência e fé. Quem entendeu, diga amém. Se coloque em pé.